Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo. Hoje é dia 22 de março. Hoje é um bom dia para nos relacionarmos com Deus. Hoje é um bom dia para nós acender o Espírito Santo dentro de nós. Você sabia que o Espírito Santo ele pode se apagar? Você sabia disso? Quem sabia disso? Qual é o motivo para que o Espírito Santo se apague dentro de nós? Deixa eu explicar uma coisa para você. Essa lâmpada está o quê? Ela está dentro de mim? Não, mas ela está acesa sobre o Espírito Santo. Quando ele não está dentro de uma pessoa, ele ilumina essa pessoa. Ele ilumina os seus pensamentos. Mas se você não tiver conectado com a palavra dele, você pode se apagar. E tem muitas pessoas que se apagaram definitivamente. Você sabe como é que você sabe que uma pessoa está apagada definitivamente? É quando ela já não sente mais remorsos. Ela não sente mais arrependimento com o que ela faz. Ela não tem empatia com as pessoas. Ela não tem misericórdia das pessoas. Ela não consegue enxergar a dor das pessoas porque ela está endurecida. O sistema faz com que isso aconteça. Pastor, que sistema? Estude que você vai saber. Senão eu vou entrar dentro de uma ética científica e assim por diante. Você precisa pedir a Deus para despertar dentro de você essa natureza que está adormecida. O Espírito Santo, você sabe por causa de que ora você tem alegria, ora você não tem alegria. Ora você tem motivação, ora você não tem motivação. Por quê? Porque você não é uma pessoa independente do Espírito Santo. Quando você se torna dependente do Espírito Santo, ele ativa você todos os dias. De que maneira, pastor? Trabalhando. O trabalho, ele é uma motivação para que Deus ele possa te animar, para que Deus ele possa te fortalecer. Nós temos que ter muito cuidado, porque a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, Jesus volta. A dor que nós sentimos, das dificuldades que nós sentimos agora, é nada. Não é nada. Isso aí que esse sono que você não dormiu, essa tribulação que você passou nessa madrugada e não dormiu, isso não é nada. Isso aí é uma maravilha em vista do que está vindo. Você precisa ter muito cuidado para que isso não se apague. Quantas pessoas que você conhece que estava buscando a
Deus e hoje não está o quê? Por que será, pastor? Por quê? Porque ela deixou apagar. Eu tenho servido a Deus 32 anos, vai fazer agora em abril. Abril é mês que vem, né? 32 anos. 32 anos. A mesma disposição que eu tinha quando eu era um garoto de 17 para 18 anos, eu tenho agora com 51 anos. Hoje eu entendo o que é que o Caleb falou, pastora Rosa. Fui moço, hoje estou velho. Ele disse, a mesma disposição que eu tive de entrar em Jericó para poder ver a terra, eu tenho a mesma disposição com 80 anos para entrar novamente. Você precisa ativar esse poder que está dentro de você. Senão você vai ficar vivendo pelo mundo natural. Senão você vai ficar vivendo pelo mundo óptico. O que é o mundo óptico, pastor? Você só vive pelo que vê. Você só vive pelo que vê. Se tem resultado, você está feliz. Se não tem resultado, está triste. Nós estamos vivendo uma atmosfera pesada. Eu sinto no meu espírito que o ambiente espiritual está pesado. Por quê? Porque Cristo está voltando. E Ele diz para nós ter muito cuidado. Nós vamos ler lá em Tessalonicenses 1:5. Você vai entender muita coisa em Tessalonicenses. Eu não vou nem ler no site, eu vou direto na Bíblia. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, você vai entender com mais clareza. Você precisa despertar urgentemente. Eu olho para vocês, eu vejo desânimo. Eu vejo desânimo. Talvez por uma resposta não atendida, talvez por um milagre não acontecido, mas você não pode desanimar. Você tem que ter perseverança no que você quer. Mas antes de você querer alguma coisa, a primeira coisa que tem que estar em primeiro lugar é a sua vida com Deus. Porque se você não for uma mulher, um homem, um jovem de oração, você vai naufragar. O que é oração? Quem sabe me explicar? Vamos ver o que é oração? Olha só. Oração. Cadê a ação? Você sabe o que me faz estar de pé todos os dias? É porque eu tenho amor pelas almas. Você tem amor pelas almas? Você precisa ter amor pelas almas. O nosso combustível é isso. É saber que nós temos pessoas para poder ajudar. Você vê ontem que coisa maravilhosa a reunião do Ismael, do João e do Ismael, né? Que bacana. Eu não estava aqui, mas eu vi as fotos. O trabalho bacana. Você vê. O menino, ele falava, poxa, só não deu ninguém, só deu nós, lembra? Só deu nós na primeira reunião.
estamos, se eu não me engano, na 8ª, não lembro, 9ª, não sei. E as coisas estão começando a o quê? Deus, Ele trabalha de maneira equilibrada. Nosso Deus, Ele é um Deus que sabe trabalhar. As nossas respostas, ela acontece de maneira gradativa. Olha o que a Bíblia diz aí, em Tessalonicenses 5. Isso aqui foi uma palavra que eu li na madrugada, eu pedindo para Deus falar comigo. Eu estou dividindo com você o que Deus deu para mim. Isso aqui foi para mim. Deus já entrou falando comigo. Olha o que Deus ele já entrou falando comigo. Mas, irmãos, acerca do tempo, dos tempos e épocas, não necessitais de que eu vos escreva. Eu não preciso falar para você dessas coisas, porque você vai ver os acontecimentos. E nós estamos vendo, não é? Aí diz aí, ó, no 2, porque 1 Tessalonicenses 5, 1, agora o 2, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Você não sabe. Você tem que ter muito cuidado, porque se o Espírito Santo ele tiver entristecido comigo, com você, quem é que vai me alertar? Quem é que vai me alertar? Como é que o Espírito Santo ele te alerta? No teu espírito. Você sente um clima. O Espírito Santo ele produz dentro de nós reações que faz a gente o quê? Pensar, lembrar. Esses dias, a pastora Rose estava me ensinando algo sobre hereditário. Ela me passou uma direção e eu fui lá no meu passado. Eu dei uma olhada no meu passado. Como, pastor? Consegue. Se tu quiser, você consegue. Fui lá e achei algumas coisas que precisava resolver. Como, pastor? Que isso? Entrou na 4ª dimensão, na 5ª dimensão. Não precisei, não. Eu só precisei que o Espírito Santo alimentasse os meus pensamentos. E vim resolvendo o que precisava ser resolvido. Algo que ficou para trás. É por isso que ele diz lá em Apocalipse: lembra de onde você caiu, de onde você parou, de onde você desanimou, de onde você se chateou, de onde você ficou com isso ou com aquilo, e arrependa. O que é arrepender? É confessar. Você confessa algo que está... O que faz o mal ele apagar o Espírito Santo dentro de nós? É quando nós oculta, fica calado. E tudo é um desejo de querer, de mudança, de querer saber, de falar com o Espírito Santo. Se ele vê um desejo dentro da pessoa, claramente ele vai fazer você ir lá, aonde que está atrapalhando a sua vida espiritual. É o normal. E eu, de madrugada, a pastora Rose só traz essas coisas de madrugada. E de madrugada aquilo ficou na minha cabeça. E eu fui lá. Eu dei uma olhada lá e tinha coisas mesmo para resolver. Eu dei uma olhada e eu lembrei de algo que precisava ser falado.
Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por causa de que você não vence o pecado? Quem quer saber? Porque você não fala. Você não fala. Você não fala. Hã? Você não fala. A Bíblia diz que tem que ser falado para que o teu cérebro, ele o quê? Ouça você confessando. Pastor, mas eu já confessei no coração. Quem é o coração? O cérebro tem que ouvir você. É por isso que nós temos que clamar a pleno pulmão. Ué, mas Deus é surdo? Não. É para você saber. Deus não precisa saber de nada, que Ele já sabe de tudo. É para você saber. É por isso que você fica aí, ó, com essa cara aí que só Deus. Você não sabe se vai, se vem, se fica, se foi, se existe. Por quê? Porque você precisa falar. Pastor, o negócio é o seguinte, é isso e isso. Olha, quando eu conheci a Rose, eu até ativei agora a página de sexta-feira, eu nem sei, talvez vai começar um trabalho de novo, de sexta-feira, que a gente deu uma segurada. Quando eu conheci a Rose, eu sabia que para um relacionamento ser bem sucedido, não podia ter o quê? Nada oculto, escondido. Falei, olha, a minha vida é assim, 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 assim. Eu já fiz isso. Ó, foi assim, 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 assim. Isso foi dias, né? Falando, né? E assim, ia daqui do ponto de ônibus do Vasco até Del Castilho. Falando. Quando eu não tinha mais nada, Tem que ser ouvinte. Deus trabalhou. Aí Deus foi e abençoou. Mesma coisa ela. Só que a pastora Rose, ela esqueceu um pequeno detalhezinho da história antiga. Olha, depois de a mesa pronta, a comida já está na mesa, ela me cisma de falar. Olha, naquele dia eu fiquei muito chateado. Eu achei que ela escondeu. Ela não escondeu. Tem coisas que, olha só, 32 anos, eu vim lembrar de coisas agora, porque o Espírito Santo acendeu a luz dos meus pensamentos, e eu lembrei, coisa boba, falando, mas no mundo espiritual estava tendo legalidade. E isso estava impedindo o avanço, meu amigo. E quando ela me contou, eu fiquei muito chateado com ela. Muito. E aquilo ali serviu para me fazer uma oração. Eu falei para Deus assim, Deus, se esse sentimento que eu sinto pela Rose não é da tua vontade, esfria ele de uma tal maneira como o Senhor esfriou o coração daquele homem que está escrito lá na tua palavra, que ele acabou morrendo com esfriamento. Só que Deus não esfriou, porque era a vontade dele, Deus está aqui. Mas para as coisas dar certo, você tem que falar. Igual ontem, pastor, depois da reunião dos jovens, nós começamos a bater um papo, houve pedido de perdão, pessoas que tinham um pensamento, terminou falando o que ela achava, o que ela deixava de achar, um assunto que parecia que não ia surgir, mas ocorreu e foi uma bênção. Por que Deus cria uma oportunidade? Porque Ele está te dando chance. Quantas vezes você teve oportunidade de falar a verdade, mas você não quis? Não. Se eu falar, Vamos julgar. o pastor vai ficar me olhando meio atravessado. Tô nem aí, meu amigo. O que importa é eu estar bem. Não tô nem aí.
Eu lembro uma vez, eu cheguei em cima do homem de Deus e falei, olha, isso. Se o Senhor quiser me arrancar da obra, arranca. Você sabe por causa de que ele não arrancou? Porque eu confessei. Eu confessei a minha ignorância, a minha rebeldia. Então, às vezes, a pessoa, ela não muda porque o Espírito Santo está se apagando dentro dela. E diz assim, ó. 3. Pois quando estiverem dizendo paz, segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Você lembra? Quando a contração aumentou, não teve jeito. Ou tu cuspia, não pode, não, né? Ou tu colocava a criança para fora, tu morria. Então, a tendência era fazer o quê? Dor, força. Tudo na vida tem que fazer força. Se você não fazer um esforço para mudar, você não vai mudar. Você vê, é o que nós estávamos lendo sobre Jó. Jó todo bambanzão, achando que estava bem, mas estava malzão. Não conhecia Deus. Fazia a obra de Deus, mas não conhecia Deus. Aconselhava os mancebos, que eram os jovens, mas não conhecia Deus. Tinha muito dinheiro, mas não conhecia Deus. Você vê, o único lugar que Satanás não tocou foi em quê? Na alma e na esposa. Por quê? A alma fazia parte da esposa. Sem alma não tem esposa. Então, o problema não era a esposa, o problema era quem? Era ele. Era ele, meu amigo. Mas pastor, a Bíblia diz que ele era homem reto, temente ao Senhor, que se desviava do mal. Quantos aí, incrédulo que é reto, se desvia do mal? Não olha para a mulher do próximo, não mexe para a mulher do próximo. Mas ele não conhece o quê? A Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está apagado dentro dele. Como é que o Espírito Santo se acende dentro de uma pessoa, pastor? Através da palavra de Deus. É a palavra que vai acender o Espírito Santo dentro de você. Deus, ele tem batido a porta. Ele tem batido a porta. Mas você pensa, não é comigo. Mas está carregando uma tristeza. Está carregando uma agonia dentro de si. Que pensa que as pessoas não veem. Fica estampado. A Bíblia diz que o coração atribulado mostra no rosto. O coração alegre mostra no rosto. A sua alma, ela é enxergada através dos teus olhos. Você não precisa falar nada. É uma grande verdade, sabe? Porque quando eu cheguei a um momento na minha vida, antes de conhecer o Senhor, eu mesmo fazendo uma obra, quando chegava a parte de que Deus me dava a palavra para ler a Bíblia, eu queria pular. Não, isso aqui não. Ou lembrava de outra pessoa. Quando eu fiz uma oração sincera com meu rosto no chão e falei, Senhor, eu creio que o Senhor quer falar comigo, mas eu não estou conseguindo entender o que o Senhor quer falar. Me ajude. Foi onde eu entendi que estava fazendo do meu jeito, não do jeito do Espírito Santo.
Esse é o problema, meu amigo. Esse é o problema. Quando você quer fazer do seu jeito. Diz assim, ó. 4. Mas vós, irmãos, não estáis em quê? Você vai esperar, tá? Você vai esperar, tá na treva? Mas vós, e tá falando para quem? Se a Bíblia está sendo lida para você, é para você. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Você imagine Jesus voltar agora, me levar, eu e minha esposa, e vocês ficar. O que vocês vão fazer? Você vai entender que você sempre foi enganado pelo seu próprio coração, pela sua própria mente, achando que estava bem, mas não estava. Como é que eu sei que eu estou bem? Estou orando? Estou jejuando? Estou obedecendo? Estou indo em frente? Estou bem. Estou sofrendo pra caramba. Mas quem disse que a Bíblia, quem disse que o cristão não vai sofrer? Você não quer sofrer, não? Deixa de servir Jesus. Quem não quer sofrer? Deixa de servir Jesus. Quer vida boa? Deixa de servir Jesus. Não é nem perseguido. Né? Não vai, não. Ninguém vai te achar. Tudo para você vai ser mil maravilha. Pode ter certeza. E é dinheiro que você quer? Vai vir dinheiro dos 4 cantos. Mas pode ter certeza, quando você for pego de surpresa, você vai sofrer eternamente. As pessoas, pastora Rose, elas trocam um pouco de tempo por uma eternidade. Aquele rico, quando ele morreu o quê? Rico. Cadê o dinheiro dele? Lázaro, quando morreu pobre. Mas nós não estamos aqui generalizando entre riqueza ou pobreza. Estamos generalizando em comunhão. Aquele camarada tinha comunhão, mesmo ele sendo mendigo. Tem muitos mendigos aí que tem comunhão com Deus e você não sabe. Ele está na rua, morando na rua. Mas na rua ele consegue pregar para uma pessoa que, se ele tivesse numa casa, ele não alcançaria aquela pessoa. Talvez Deus permitiu ele estar lá para alcançar aquela pessoa. É mesmo louvar, né? Quantos mendigos você vê aí pregando a palavra e muito bem, falando muito bem? Às vezes as pessoas pensam que é o glamour que vai definir se ela é de Deus ou não. Que dia você viu Jesus no glamour? Que dia, meu amigo? Jesus, ele pregou o evangelho. Se você acompanha o canal lá do WhatsApp, eu estou colocando só vídeo forte lá. Você vai ver lá. Às vezes, você quer viver de uma maneira que Deus não quer. Às vezes, você quer algo que Deus não quer. Mas é bom para mim, pastor, vai fazer bem para mim, mas Deus não quer, poxa. Deus não quer isso para você. O que Deus quer para você é a vontade dele. Aleluia. E a vontade de Deus dói, cara. Dói. Mas você sente dor, mas também você tem certeza. Paz. Você tem paz. Você tem paz. Desejo de servir. Verdade. O que eu estou ganhando fazendo isso aqui? Acordar cedo para poder estar aqui junto com vocês. O que vocês estão me dando? Nada. Faz a conta de quanto que você botou aqui de dízimo e oferta aqui dentro para ver se vale a pena. Faz a conta. Pensa, você sabe.
Faz a conta. Não vale. Eu não faço isso por isto. Eu faço isso por amor à minha alma. Eu quero ser salvo. Para eu ser salvo, eu tenho que lutar para te salvar. Para eu ser salvo, pastor, eu tenho que lutar para salvar essa pessoa que me acompanha aqui. Para mim ser salvo, não adianta eu querer ser salvo escondidinho, não. Eu tenho que pregar para você. Ele me ensinou, o Espírito Santo, ele botou dentro de mim a vontade dele para eu pregar para você. Ele me acordou na madrugada, na verdade eu não tinha nem dormido, e me deu esta palavra que era por volta de 3 e pouca da madrugada. Ele deu para mim e eu entendi que serviria também para você. Mas quando você lê a Bíblia, você tem que ler para você. Você tem que entender para você. Só que quando é as coisas ruins, você entende para outra pessoa. Quando é as coisas boas, você entende para você. Né? Aleluia! Não é assim que funciona, não. Olha o que diz aí no 5. Porque todos vós sois filho da luz e filho do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. A Bíblia está dizendo aqui. Mas se você não acender o Espírito em você, você vai se tornar de quê? Das trevas. Das trevas, meu amigo. Olha só o perigo. Só ter nome de que vive, mas está morto. Está fazendo a obra de Deus, mas é das trevas. Pessoal, 30 anos de servidão, gemi, paguei um preço, neguei muitas das vezes aquilo que eu queria para poder agradar o meu Senhor, e no final eu vou inferno? Você está maluco? Você está doido? Eu vou gemer até o final se for necessário. Nada. Quando vem a reclamação, eu falei, não, Deus sabe, graças a Deus. Estou sofrendo? Graças a Deus. Estou sendo perseguido? Graças a Deus. O problema é que as pessoas só querem o que é bom. Só querem o que lhe é de lhe conveniente. Aí diz aí, ó, no 6. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiamos e sejamos sóbrios. O que é sóbrio? Eu não tenho que estar embriagado com os prazeres deste mundo. O que é os prazeres deste mundo? A nossa vontade. A nossa vontade. A vontade, ela está na cama. A vontade, ela está dormindo. A vontade não era fazer nada. Mas o Espírito Santo, ele sempre lembra: todo trabalho é proveito. Mas e se eu não leio? Se tu não lê a Bíblia, você não vai ter motivação para nada. 3 formas de alimentação: corpo, alma e espírito. Corpo você come, você se alimenta, está alimentando. Alma, amor, alegria, contentamento, carinho. Se não tem, a alma está o quê? Triste. Aquela cara de, sei lá. E o espírito? Não tenta dar amor para o espírito, que o espírito não se alimenta de amor. Não tenta dar pão para o espírito, que o espírito não se alimenta de pão, meu amigo. A única maneira de você alimentar o seu espírito é a palavra. Através da palavra. Através da palavra. A única maneira de eu ter resultado na minha vida é eu me dando para Deus. Em oração, orando pelos meus irmãos,
orando pelas autoridades constituídas, porque isso é uma ordem de Deus. E assim, tendo bons desejos, tendo as boas vontades para com o nosso próximo. Aí diz assim, ó: não durmamos, pois, como os demais, antes vigiamos e sejamos sóbrios. 7. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, geralmente o pessoal bebe mais cachaça à noite, né? É na madrugada. É onde ele está abrindo os portais. Às vezes não bebe, mas tem saudade. Sente falta. Sente vontade. Era melhor. A gente tem um gostinho na boca. Poxa. Era mais feliz. Era mais feliz quando eu bebia. Espírito Santo só ouvindo teus pensamentos. Só apagando o quê? Só se apagando, se afastando. Até as pessoas começam a fazer o quê? Quando você for ver, ninguém mais está contigo, porque você acha que o Espírito Santo não está ouvindo teus pensamentos. Ele está ouvindo os seus pensamentos, suas intenções, seus planos. Ele sabe se você está sendo real. Eu lembro, pastor, que uma certa vez estava tentando ver um desânimo espiritual sobre a minha vida. Aí eu fui conversar com o meu pastor na época. Aí eu falei assim: pastor, eu estou querendo só mais buscar, assistir culto. Não quero mais ficar fazendo a obra, evangelizando, ganhando alma, fazendo a evangelização nas praças, nos lares. Aí ele falou: se santifica trabalhando, para com isso que o diabo está te peneirando. Imediato, pastor, eu falei com Deus, eu falei: Deus, está repreendido. Eu mesmo me orei, botei a mão na minha cabeça, aquele pensamento não era meu, era um pensamento que o diabo estava vindo, criando na minha cabeça, para que eu viesse a ficar entrando no culto e ir embora sem fazer nada. Faz nada, não tem ânimo, sabe? Antigamente botava uma água aqui pro pastor, aí o diabo começa a falar: tu não é empregada dele. Que faça, eu sou mulher dele. Antigamente escrevia aqui o nome do templo, aí ele que põe: eu não sou empregado dele, e amém. E aí vai ficando com aquela cara de carranca. Era uma cara feliz, agora fica assim. Vamos maracujá de gaveta. E agora, Espírito Santo. O pastor se dobra para se humilhar diante de Deus. Ela não se dobra, ele não se dobra. Eu vou sujar minha calça, vou sujar minha bermuda, minha saia. E lá, que era cera vermelha, pastor. Nós levantava todo mochado. Mas quando bebia, se ajoelhava, ficava todo largado pro diabo. Mas para Jesus já não se humilha mais. Não consegue mais se humilhar. Sabe? Perdeu esse desejo. Por quê? Porque o espírito já se apagou há muito tempo. Aí diz assim, ó: 8. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Aleluia. E tendo capacete, a esperança da salvação. Tá sem capacete, o diabo só tá o quê? Tribulado. Aí fica perturbadinho, sabe? Não dorme. Aí o orgulho é tão grande. Tá bem? Tô bem.
Tô bem. Tô muito feliz. Tô bem. Tá não, Deus sabe que não tá. Quando o homem de Deus, ele chega para um dia desse, eu fui para uma reunião com o homem de Deus, o homem de Deus olhou para mim assim, tá frito? Eu falei, estava, pastor. Ontem de madrugada estava frito. Eu estava meio angustiado. Ó, o verdadeiro não nega. Estava ontem, meia-noite, botei a mão no meu peito e falei, toda angústia, todo mal, em nome de Jesus, na hora saiu. Mas o Espírito Santo, ele quis me provar para ver se eu ia mentir. Tô bem, tô bem. Estava, homem de Deus. Como é que o senhor sabe disso? Ainda eu tive coragem de perguntar para ele, como é que o senhor sabe disso? Que coragem, pastor. Como é que o senhor sabe disso? Ele não falou nada. O próprio Espírito Santo falando comigo e eu achando que era o homem de Deus. O próprio Espírito Santo. E muitas pessoas conversam com o diabo e não sabem. O diabo está aconselhando ela. O diabo está desanimando ela. E ela não sabe que é o diabo. Por que ela não sabe? Porque está o quê? Apagado a luz. Acha que é um pensamento dela mesmo. Eu estava agora nessa madrugada. Essa madrugada não, agora há pouco. De madrugada. O homem de Deus, ele foi em uma casa, ele, a esposa e o filho, ou é a filha, não lembro. Família boa, ele falou, família boa, família boa. Só que dobrou a madrugada, ele viu o interesse da jovem, da mãe, dos irmãos, querer saber das coisas de Deus, e ele começou a passar, do nada, a mulher foi dormir, o filho foi dormir, ou a filha, não estou lembrado, a mãe da menina, o irmão, só ficou a jovem e ele conversando. E ali conversa vai, conversa vem, conversa vai, do nada ele enxergou o rosto da mulher estranho, como que tinha duas faces ao mesmo tempo, duas faces nela. Aí ele olhou aquilo e conversa boa, rolando das coisas de quê? De Deus. E o Espírito Santo acendeu a luz. Amanhã nós conversamos. Na hora ele interrompeu e entrou para dentro do quarto. Quem entrou no sono dele? Aquele demônio. Era um demônio. Era um demônio de como é? Sereia. Sedutor. A jovem era direita, mas tinha um demônio nela sedutor. E ele entrou em 3 dias de jejum só na água. E Deus revelou para ele tudo o que estava acontecendo. Aquela jovem tinha feito uma simpatia, um trabalho. Ela fez algo e ela enterrou no quintal. Ele perguntou para ela se ela tinha feito alguma coisa. Ela falou que não. Não minta, senão eu vou chamar sua mãe aqui e vou falar na frente dela. Tal lugar você escondeu tal coisa. E o espírito que tinha naquela jovem era um espírito de sereia. Se ele não tivesse no espírito, aquele espírito de sereia já tinha passado o cerol nele. Talvez você é uma pessoa direita, você é uma pessoa que serve a Deus, mas dentro de você tem um espírito. Não é o Espírito Santo, é um espírito. E você sabe disso, porque você percebe isso. Você percebe que há algo de estranho em você. Você percebe que há algo estranho em você. Você percebe que há um corpo diferente dentro de você.
E só que você ignora isto. Você rejeita isso, mas não resolve isto. Não luta contra isto. Eu lembro uma vez que uma criança chegou aqui, a gente estava fazendo trabalho lá embaixo ainda, não era aqui em cima. Ela falou: pastora Rose, bota a mão na minha cabeça e arranca este mal de dentro de mim. Era um espírito de homicídio. Usava aquela criança para poder usar uma faca para furar as outras crianças. E a própria família vinha na mente dela direto. E a pastora Rose colocou a mão. Por que a pastora Rose colocou a mão? Porque ela pediu, confessou. Talvez você sabe que tem este mal dentro de você, mas você teme dizer que é o Espírito Santo. Teme dizer que eu sou uma pessoa boa. Bem, pastor, e foi na frente de todo mundo. Ela não falou oculto, não. Foi na frente das outras crianças. Você talvez é uma pessoa boa, mas você sabe que tem algo dentro de você diferente. Você percebe que algo diferente te acompanha. E você percebe que essa coisa te chama. Ela chama você pelo nome. Ela dá sugestão para você. Ela te sugere o que você tem que fazer. Às vezes fala até para você sobre as coisas de Deus. Mas é um demônio que está te enganando. Revela para você as coisas. Você enxerga claramente algo. E não é mentira não, é verdade. É verdade. Mas é um espírito maligno que fala com você, que estimula você, que faz você ficar contra a autoridade. Você desconfia, você tem pensamentos ruins, você acha que as pessoas também têm, acha que as pessoas vivem o que você vive. Você gosta de ver pornografia e você acha também que as outras pessoas também gostam. Aí fica aquilo na tua cabeça: ele deve ver também, ele deve ver também. Você tem desconfiança. É porque este mal está dentro de você. É porque esse mal está dentro da sua alma. A luz que era para ser iluminada pelo Espírito Santo é uma treva. E a única maneira de tirar isto, pastora Rosa, é confessando. É confessando. A Bíblia diz que Jó, ele tinha um problema. Se você leu o Jó 42, ele fala qual era o problema. O problema é que eu não conhecia o quê? A Deus. Eu não conhecia Deus. E ali Deus se revelou para ele. E ele passou a nascer de Deus quando ele começou a orar pelos seus amigos. Talvez você pense assim: eu vou cuidar de mim, eu vou orar por mim. Eu vou, quem está precisando sou eu. Este mal faz você ser egoísta. Só pensar em você. Mentir. Do nada. Vem na sua cabeça uma mentira e você vai, ó. Do nada. Depois a tua consciência fala: você mentiu. Você mentiu. Aí, como você já está cauterizado, sua mente já está acostumada com a mentira e você não faz diferença. Você não sente aquela agonia. Não. É normal. É normal ver pornografia. É normal se masturbar. Xingar, mentir, roubar, praguejar, odiar, invejar. É normal. E esse mal
Você sente que tem algo estranho mexendo na tua cabeça. Você percebe, tem algo que não é seu. Esse pensamento não é meu, mas você quer, mas você pensa. Essa voz não é minha, mas você dá ouvido. E se você não confessar, essa voz vai te levar para o paraíso do fogo. Ela vai te levar, meu amigo. Você nunca vai saber o dia e nem a hora. E faz a obra de Deus. Às vezes é um obreiro, às vezes é um diabo, mas sabe que tem algo de estranho. Sabe, pastor, quando eu ando, eu não ando normal, eu ando como, sei lá, estranho, sabe? Não é uma andada normal. Eu sinto que tem algo que está usando o meu corpo, sabe? Não é eu. Mas não fala nada para ninguém. Fica, ó, quietinho. E essa entidade está criando força. Essa entidade está desenvolvendo dentro de você. E cresce. Vai chegar um dia que você já não vai suportar mais. Tudo começa por um pensamento. Tudo começa por um pensamentozinho pequenininho. Daqui a pouco, esse pensamento se transforma em realidade, em prática, e depois a prática começa a dar luz, e depois você já está totalmente apagado. É por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, lá no versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingueis o Espírito, ou seja, não apagueis. É Espírito com letra maiúscula, não é minúscula. Por que eu sei que o Espírito Santo está me usando? Que eu não tenho essa cultura para falar. Eu não tenho cultura para falar. Eu não tenho essa sabedoria toda porque eu sou um analfabeto. Mesmo tendo experiência na obra de Deus, essas palavras não são minhas. Porque elas são muito bem precisas e ela tem uma coesão. Ela entra em acordo com os escritos sagrados e faz você pensar. E você sabe que o que nós estamos falando aqui é verdade. Você sabe que tem algo dentro de você. Você sabe que tem. Não adianta. Você pode viver milênio, mas você sabe que tem algo dentro de você. Eu sei que tem algo dentro de mim. Tem algo dentro de mim, pastora Rosa. É o Espírito Santo. Como é que o senhor sabe que é o Espírito Santo? Agora prova para mim. Bons pensamentos. Desejo de arrependimento. Quando cometo um pecado, fica mal. Quando eu sou bruto com minha esposa, quando eu chamo a atenção do meu filho injustamente, fico mal, muito mal. Pastor, mas isso não é erro. Para mim é. Para você não. Então, eu sei que tem algo dentro de mim pela vida que eu vivo. Eu sei que tem algo dentro de mim. Esse algo se chama Espírito Santo. Se o Espírito Santo ele vive dentro de você, você vai ter bons pensamentos. Você vai ter bons desejos. Você vai querer ajudar o próximo. Você vai querer fazer a obra de Deus com prazer.
Com prazer. Se deixar, a gente fica aqui 5 horas falando. A gente só não fala porque a gente tem que controlar. Tem que controlar, já até passei, ó, tá branco ali, 54 minutos, meu Deus. 2 reuniões. Mas tudo para te libertar. Amém. E se você não se libertar desses pensamentos, desses desejos, ele vai te levar para o paraíso. O paraíso do fogo. Tem 2 tipos de paraíso. É o paraíso com Deus e o paraíso da tormento eterno. Para o diabo é um paraíso, né? É o lar dele, né? Vigia. Amém? Até que o Espírito Santo me usou.